Olá, salve, salve. O assunto de hoje é que eu queria trabalhar era como é que se formou o pensamento da nossa elite aqui no Brasil. Como é que se formou o pensamento da elite liberal, da elite industrialista, da elite agrária, como é que se deu o pensamento da elite no Brasil. O Brasil começa no Império, né? Então, o Brasil de 1822 a 1879, ele está na fase imperial, da família imperial que comanda o Brasil. E no início do Império, na primeira fase do Império, até mais ou menos 1850, a elite social dominante é uma elite ligada a proprietários de terra que vivia de renda, do estamento político, né, do prestígio político, do nome de coronel, do nome de capitão, do nome de barão. E a classe comerciante era uma classe secundária. Grande parte era feita por estrangeiros, não era por brasileiros. E os brasileiros, né, que faziam parte do comércio, o comércio mais rico era o comércio da escravidão, que já não era bem aceito, já vinha sendo proibido em vários países, já vinha sendo contestado em várias instâncias, inclusive religiosas. Claro que muitas vezes esses traficantes não eram só traficantes, eles faziam também comércios de importados em lugares mais ermos, né, mais distantes. E para ingressar no círculo social, eles passavam a imitar a vida da elite, buscavam viver de renda, alteravam a natureza dos seus negócios, né? Passavam a viver de rendas, buscavam títulos de barões, entravam na política, buscavam entrar na política e alteravam a natureza do seu negócio, buscando imitar a vida da elite. Então, né, deixando o comércio de lado para buscar uma vida de rendas, sempre preocupado em diminuir ou apagar sua relação com a escravidão, sua relação com o seu passado comerciante, que desvalorizava sua presença na alta sociedade. E a partir de 1850, mais ou menos, quando começa a borbulhar, quando começa a efervescer novas invenções, quando a segunda fase da Revolução Industrial, que começa em 1750, chega a novos rumos, cria novos rumos, novos meios de comunicação, novos meios de transporte, novas fontes de energia, trens, locomotivas, aceleram os transportes, o telégrafo, mais tarde vai vir o telefone, também a eletricidade, o motor a explosão que vai vir a partir de 1890, mas em 1850 muita coisa já começa a ser inventada e começa a alterar a natureza dos transportes e dos meios de comunicação e, claro, do comércio. Então, aqui no Brasil, a classe comerciante que começa a também investir em transportes e comunicação e eletricidade e urbanização, começa a crescer muito essa classe comerciante e ela enfrenta um novo paradigma, que é ou imitar a elite social, viver de renda, diminuir, alterar a natureza do seu negócio, né, viver de renda, ou investir no desenvolvimento, continuar investindo em seus negócios, continuar ligado aos seus negócios. De maneira geral, essa classe comerciante, essa classe que a gente chama também de lucrativa, ela que opta por investir nos seus negócios, ela é hostil, ou um pouco hostil, ao meio de vida da elite que vive de renda, da elite rentista. Mas também existe uma relação de amor e ódio, né? Porque ao mesmo tempo essa classe lucrativa, essa classe comerciante também explora a classe, mas também tem uma relação de amor e ódio, né, entre a classe comerciante e a classe rentista, porque a classe lucrativa comerciante, ela explora a classe rentista, digamos assim, porque é dela que ele recebe os investimentos e então acaba criando essa dependência de Estado, do estamento do Estado, no capitalismo de Estado, digamos assim. Então as indústrias, elas se desenvolvem dependendo da elite rentista estamental. Por um lado, isso coloca o Estado como um vilão do desenvolvimento, o que não é verdade, porque muitas vezes a classe lucrativa pensa nos seus negócios e não no ambiente geral. Então não tem uma estratégia de industrialização, como foi importante essa estratégia na década de 30, que foi uma fase da industrialização da indústria de base, do processo de instalação da indústria de base, do aço e do ferro, da siderúrgica. E depois da década de 50, quando vem bens de consumo e bens duráveis também, é uma questão de estratégia, não foi um projeto feito pela classe lucrativa, pela classe comerciante. Essa relação que vai se ligar aos liberais, né, que é uma relação dos rentistas, ou seja, o sistema financeiro como se fortalecendo e criando condições para manter essa classe rentista.
e os nacionalistas, que vão ser os industrializantes, os industrializadores. Esse paradigma, essa disputa de ser amor e ódio vai permanecendo na década de 30, depois na de 50, como eu já descrevi, depois dos militares, onde chega uma nova fase da industrialização no território brasileiro, e depois disso começa uma desindustrialização, ou seja, o Brasil perde capital industrial, capital produtivo na década de 80, 90, 2000, né, onde praticamente o sistema agrário é o único que se desenvolve financeira e territorialmente no território brasileiro. Então a gente tem muitas dessas disputas hoje, que é de um lado o sistema financeiro, independente do sistema industrial, de outro lado é o sistema industrial, e nós temos um sistema agrário também, que envolve vários setores, mas basicamente tem um paradigma, tem uma disputa também no setor de exportação, altamente lucrativo, e o setor de agricultura familiar, de agricultura de produção interna. Então são paradigmas seculares. A gente não pode ser muito imediatista para decidir que rumos nós vamos tomar daqui para frente. É uma disputa que hoje nós não temos resposta nas lideranças que se apresentam aí na candidatura à presidência. Cada um representa um setor, mas ninguém representa o conjunto todo. E nós temos que estudar bem os candidatos para saber que setor a gente acha que, se desenvolvendo melhor, puxa os outros para frente. Feito? Então é isso aí, até a próxima.